Talvez você tenha chegado aqui sem forças, sem respostas e sem saber exatamente como orar. Existe um tipo de dor que não grita, não explica, não faz cena, ela apenas pesa. E, curiosamente, é nesse silêncio profundo que Deus costuma falar mais alto. Quando tudo parece desmoronar, o céu não está em pausa. Muita gente acredita que Deus age mais quando a fé está forte, mas a verdade é outra. Ele se aproxima ainda mais quando a alma está quebrada. O Salmo 40 não nasce da vitória, nasce do fundo do poço. Nasce do lugar onde não há discurso bonito, apenas clamor sincero, e isso muda tudo. Talvez você esteja vivendo dias em que o tempo passa, a resposta não chega e o coração começa a se perguntar se ainda vale a pena esperar. Mas deixa eu te dizer algo com amor e firmeza. Quem aprende a clamar no fundo do poço nunca caminha sozinho. Existe uma presença que se inclina quando o clamor é verdadeiro. Essa oração não é para quem está confortável, é para quem está cansado, para quem tentou ser forte até onde deu, para quem não tem mais estratégia, mas ainda tem um fio de esperança. Aqui você não vai encontrar promessas vazias, vai encontrar um caminho de cuidado, sustentação e restauração pela presença de Deus. Se hoje você sente que chegou ao limite, fique comigo. Existe um socorro que não depende da sua força, uma resposta que começa no invisível e um Deus que não se assusta com o seu fundo do poço. Ele se inclina, e quando ele se inclina, tudo começa a mudar. Eu sei que existe um lugar onde a alma chega sem forças até para formular um pensamento completo. Não é falta de fé, é cansaço profundo. A mente tenta se organizar, mas falha. O coração quer falar, mas se cala. E nesse silêncio pesado, Deus continua presente, mesmo quando tudo parece vazio. Quando a pessoa chega ao fundo do poço, até as verdades que antes a sustentavam parecem distantes. As orações que já fluíram agora travam. Mas é exatamente aí que a presença de Deus se manifesta de forma mais delicada. Quando as palavras cessam, o Espírito Santo intercede no lugar onde a boca não alcança. Existe um engano sutil que tenta se instalar nesse momento. A ideia de que Deus se afasta da fraqueza. Isso não vem do céu. O Senhor se aproxima dos corações quebrantados com cuidado e compaixão. A proteção divina não exige força, ela nasce da rendição silenciosa. O fundo do poço não é só dor, é revelação. É o lugar onde caem as máscaras espirituais, onde a alma para de performar e começa a existir diante de Deus. Ali não há discursos, apenas verdade. E essa verdade, mesmo frágil, já é uma oração poderosa. Quando não há palavras, o coração ainda clama. Clama no choro, no suspiro, no cansaço que sobe do peito. Deus entende lágrimas que não viraram frases. Ele entende gemidos que a mente não sabe explicar. Nesse momento, o refúgio no Senhor não é um conceito, é necessidade vital. Há horas em que tudo o que resta é respirar e pedir socorro em silêncio. E esse pedido invisível chega ao céu. A fé inabalável aqui não é grito nem declaração alta. É permanência. É continuar ali, mesmo sem entender, confiando que Deus sustenta quando tudo parece ruir. A Escritura diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso é real, não simbólico. Quando o coração se parte, Deus se inclina. Ele não cobra reação rápida, não exige maturidade forçada. Ele oferece paz interior antes de qualquer resposta visível. O fundo do poço também traz acusações internas, pensamentos que dizem que a pessoa deveria estar melhor, mais forte, mais resolvida. Mas Deus não trabalha com condenação. A promessa de Deus não é ausência de queda, é presença constante no meio dela.
Nesse lugar profundo, o Senhor começa a tocar feridas antigas, medos guardados, culpas escondidas, traumas silenciosos. A cura espiritual não acontece com pressa, acontece com cuidado. Deus não apressa processos quando o coração ainda está sensível. Quando tudo parece escuro, pequenas declarações ajudam a sustentar a mente. Frases simples como "Deus está comigo agora" ou "O Senhor é meu abrigo" funcionam como âncoras espirituais. Elas não anulam a dor, mas impedem que a alma afunde completamente. Muitas pessoas chegam ao fundo do poço carregando também peso financeiro. Preocupações, dívidas, medo do amanhã. Deus vê isso. Ele começa a tratar a raiz antes do fruto. A verdadeira cura financeira começa quando a ansiedade é substituída pela confiança. Antes de qualquer prosperidade financeira visível, Deus trabalha a mentalidade próspera. Ele ensina a alma a descansar, a não ser dominada pelo medo constante. A liberdade financeira começa quando o coração volta a confiar que o sustento vem do Senhor. O fundo do poço ensina silêncio, mas não abandono. É um silêncio cheio de presença de Deus. Um silêncio onde Ele fala baixo, mas profundamente. Onde o Espírito começa a reorganizar pensamentos, fortalecer a alma e preparar o livramento. Mesmo sem perceber, bênçãos do Senhor começam a surgir nesse estágio. Pequenas forças, pequenos sinais, pequenas renovações internas. Nada espetacular ainda, mas suficiente para manter a esperança viva e o coração respirando. Se hoje faltam palavras, forças e clareza, isso não é o fim. É o ponto onde algo começa a se mover por dentro. Uma urgência silenciosa. Um reconhecimento profundo de que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E é nesse exato lugar que o clamor deixa de ser hábito e passa a ser necessidade, e a alma começa a buscar socorro de verdade. Existe um momento em que a alma entende, sem ninguém precisar explicar, que continuar do mesmo jeito não é mais possível. Não é desespero teatral, é lucidez espiritual. Algo por dentro diz, assim não dá mais. E essa percepção não vem para condenar, vem para acordar o coração. A urgência espiritual nasce quando o sofrimento deixa de ser tolerável e passa a ser revelador. A alma percebe que não está apenas cansada, está precisando de socorro. Nesse ponto, o coração para de negociar com o tempo e começa a buscar a presença de Deus com mais verdade. Diferente da ansiedade, a urgência espiritual não pressiona Deus. Ela corre para Deus. Não exige explicações imediatas, mas clama por cuidado. É quando o coração entende que não precisa mais se salvar sozinho. Esse reconhecimento já é um passo de fé. Muitas vezes, a pessoa tentou resolver tudo com força própria antes de chegar aqui. Tentou ser forte, racional, positiva, mas chega uma hora em que essas ferramentas não sustentam mais, e Deus permite esse esgotamento para ensinar dependência, não para expor fraqueza. O clamor que nasce dessa urgência é diferente. Ele não vem adornado de frases bonitas, nem carregado de técnica espiritual. Ele vem cru, direto, sincero. Um clamor que diz: Senhor, se o Senhor não me ajudar agora, eu não sei como continuar. Quando o coração clama assim, o céu não trata como ruído. Deus reconhece o clamor do filho. A Bíblia mostra que ele se inclina para ouvir quando o pedido vem do fundo da alma. A oração poderosa não está na eloquência, está na verdade. Esse tipo de oração não cobra resposta imediata, mas busca presença. É quando a pessoa para de perguntar por quê e começa a dizer, eu preciso de ti. A urgência espiritual reorganiza prioridades e recoloca Deus no centro, não como último recurso, mas como primeiro abrigo. O Salmo fala de esperar com paciência, mas essa paciência não é passividade. É uma espera ativa, cheia de fé inabalável. É confiar que Deus ouviu,
mesmo quando o cenário ainda não mudou. Isso exige maturidade espiritual, não emoção momentânea. Nessa fase, a alma aprende que Deus não responde sempre com barulho. Muitas vezes, Ele responde com sustento emocional, sustento mental, sustento espiritual. Ele dá força para atravessar o dia antes de mudar o cenário inteiro. A urgência também limpa a oração. Ela tira o excesso de pedidos secundários e deixa só o essencial. Guarda minha mente. Cuida do meu coração. Não me deixa desistir. Esse tipo de oração gera paz interior, mesmo antes da resposta visível. Quando essa urgência aparece, é comum que áreas da vida venham juntas, emocional, espiritual e financeira. A pressão do dinheiro, o medo do futuro, a sensação de instabilidade aumentam. Deus não ignora isso. Ele começa a trabalhar a raiz da ansiedade para liberar sabedoria financeira. Antes de qualquer crescimento financeiro, Deus ensina o coração a confiar. Ele não quer apenas resolver um problema momentâneo, mas construir uma mentalidade próspera que não volte a adoecer. A urgência espiritual prepara o terreno para um futuro mais estável. Nesse estágio, pequenas práticas ajudam muito. Uma oração curta ao acordar, como Pai, me sustenta hoje. A leitura de um salmo em voz baixa. Um momento de silêncio consciente. Essas atitudes simples mantêm o coração alinhado enquanto Deus age. A urgência não significa que Deus chegou atrasado, significa que o coração finalmente parou de resistir. Quando a alma para de se defender e começa a confiar, o fluxo espiritual muda. O livramento começa a ser preparado no invisível. Deus não ignora quem clama de verdade. Ele responde no tempo certo, mas começa a agir no momento exato em que o coração se rende. A urgência espiritual não é o fim, é o ponto de virada silencioso onde algo começa a se mover. Se essa mensagem está falando com você e essa jornada espiritual tem te fortalecido, se inscreve agora no canal Palavra da Fé. Aqui, cada oração e cada reflexão são passos para a cura, firmeza e vida alinhada com Deus. Existe um momento em que o coração para de correr em círculos e simplesmente admite, sozinho não dá mais. Não é desistência, é lucidez. A alma cansa de lutar contra o que não controla e começa a buscar apoio onde sempre esteve a verdadeira força. Esse ajuste de foco não acontece fora, acontece por dentro. Nesse ponto, a oração muda de forma. Ela deixa de ser uma lista longa e vira algo simples, quase um sussurro. Pai, eu preciso de ti. Não há argumento, não há tentativa de convencer Deus. Só há entrega. E essa simplicidade carrega uma oração poderosa que toca o céu. O desespero tenta empurrar a mente para a pressa. A dependência, ao contrário, desacelera o coração. Quando a pessoa escolhe depender, ela não perde valor. Ela muda de posição. Sai do peso de ter que resolver tudo e entra no cuidado da presença de Deus. A dependência não enfraquece a fé, ela a purifica. É quando a alma para de exigir respostas imediatas e começa a confiar no caráter de Deus. A fé inabalável nasce mais da confiança do que da emoção. Mesmo sem sentir, o coração decide permanecer. Muitas vezes, o foco estava todo na dor, no problema, na urgência. Agora, começa a se mover para o cuidado. Não porque a dor sumiu, mas porque a pessoa percebe que não está sozinha nela. A paz interior começa a surgir quando o olhar sai do caos e repousa em Deus. Depender de Deus não significa ficar parado, significa caminhar sem carregar o peso do controle absoluto. O coração aprende a dar um passo de cada vez, confiando que o Senhor guia o próximo. Isso traz fortalecimento espiritual em meio à instabilidade. Nesse ajuste, a alma aprende a orar de forma mais honesta, não pedindo para ser forte o tempo todo, mas pedindo para ser sustentada.
Senhor, me guarda hoje, cuida da minha mente. Pequenas orações assim mantêm o coração alinhado durante o dia. Quando a dependência se instala, a ansiedade começa a perder espaço. Não some de uma vez, mas já não domina tudo. A proteção divina se manifesta na forma de descanso interior, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Esse reposicionamento também alcança a área financeira. O coração que depende menos do próprio esforço e mais da direção de Deus começa a desenvolver sabedoria financeira. As decisões deixam de ser movidas pelo medo e passam a ser guiadas pela confiança. A prosperidade financeira saudável nasce nesse ponto, quando o dinheiro deixa de ser salvador e volta a ser ferramenta. A mentalidade próspera não é sobre acumular, é sobre alinhar. Deus cuida do sustento quando o coração aprende a depender. A dependência traz clareza. A mente começa a discernir o que drena energia e o que fortalece. Pessoas, hábitos, escolhas. Deus vai ajustando rotas com suavidade, mostrando o que precisa ser deixado e o que deve ser preservado. Quando o foco muda, o coração para de se comparar. A jornada deixa de ser corrida e vira caminho. Cada passo, mesmo pequeno, passa a ter valor. O refúgio no Senhor se torna lugar constante, não apenas visita emergencial. Nesse estágio, a alma começa a perceber que Deus não rejeita quem chega quebrado. Ele sustenta, orienta e fortalece. A promessa de Deus não é ausência de luta, é presença fiel durante ela. A dependência também ensina humildade espiritual. Reconhecer que precisa de ajuda não diminui ninguém. Pelo contrário, abre espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. O livramento começa quando o coração para de resistir. Aos poucos, a respiração espiritual volta ao ritmo. A mente fica menos acelerada, o coração menos pesado. Ainda há espera, ainda há silêncio, mas agora ele não soa como abandono, soa como cuidado. E é justamente nessa fase que o tempo começa a pesar de outro jeito. Não pela dor em si, mas pela sensação de que a resposta ainda não chegou e a espera começa a desgastar por dentro. Existe um tipo de dor que não vem do impacto, mas da demora. É quando a alma até entende que Deus está cuidando, mas o tempo passa e o coração começa a cansar. A espera prolongada desgasta porque ela mexe com a esperança, e a esperança ferida dói em silêncio. O problema não é apenas esperar, é esperar sem saber quanto tempo ainda falta. A mente começa a criar interpretações perigosas, tentando ler Deus pelo relógio. Mas Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no ritmo do propósito eterno. A espera prolongada costuma despertar pensamentos como: será que Deus esqueceu? Ou será que eu fiz algo errado? Esses pensamentos não vêm da fé, vêm do cansaço. E Deus sabe diferenciar incredulidade de exaustão emocional. A Bíblia mostra que muitos homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de espera. Davi esperou anos entre a promessa e o trono. José esperou no cárcere sem entender o porquê. A espera nunca significou abandono, sempre significou preparo. O salmista faz uma pergunta que ecoa no coração cansado. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, 11. Essa pergunta não é rebeldia, é consciência. É a alma tentando se manter viva no meio do desgaste. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é ausência de ação. É ação invisível. Enquanto nada parece mudar por fora, Deus sustenta por dentro. Ele fortalece a mente, ajusta emoções e evita que a alma desista antes do tempo. A espera também revela onde o coração busca segurança. Quando a resposta demora, aquilo em que confiávamos começa a falhar.
E é nesse ponto que o refúgio no Senhor deixa de ser teoria e se torna necessidade real. Há dias em que a pessoa acorda cansada antes mesmo de começar o dia. Não é preguiça, é peso acumulado. Nesses dias, pequenas práticas espirituais ajudam. Uma oração curta, um salmo lido em voz baixa, 1 minuto de silêncio consciente na presença de Deus. A proteção divina, nesse tempo, se manifesta como sustento diário, não como solução imediata, mas como força suficiente para atravessar mais um dia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O desgaste da espera também tenta roubar a paz interior. A mente fica inquieta, o coração acelerado. Mas Deus não abandona quem espera. Ele guarda a mente daqueles que permanecem confiando, mesmo cansados. Esperar não significa ficar parado emocionalmente. Significa aprender a não se mover por desespero. Cada decisão tomada no meio da ansiedade pode empurrar a pessoa de volta para a lama da qual Deus está tentando tirá-la. A promessa de Deus não perde validade com o tempo. O que cansa não é a promessa, é a expectativa desalinhada. Quando o coração aprende a esperar com Deus, e não apenas por Deus, algo começa a mudar por dentro. Nesse período, a fé inabalável não se expressa em alegria constante, mas em permanência. É continuar orando mesmo sem vontade. É continuar confiando mesmo sem sinal. Isso é maturidade espiritual. Deus usa a espera para ensinar discernimento. O coração começa a diferenciar o que é urgência emocional do que é direção divina. Isso evita escolhas precipitadas e fortalece o caminho futuro. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está em movimento. Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. E quando Ele age, a resposta carrega profundidade, não apenas alívio momentâneo. E é justamente quando a espera atinge o limite do coração que algo muda na oração. Ela deixa de ser formal, deixa de ser repetitiva e começa a sair do fundo da alma, como um grito que não pede explicação, apenas socorro. Chega um momento em que a oração deixa de ser organizada e se transforma em clamor. Não é mais um pedido bem formulado, é um grito da alma. O coração não quer explicar, quer sobreviver. E esse tipo de clamor não nasce da religião, nasce da necessidade mais profunda. O clamor verdadeiro não tem enfeite. Ele não se preocupa com palavras certas, nem com tom adequado. Ele simplesmente sobe. É quando a alma diz: Senhor, me tira daqui, sem força, sem estratégia, sem máscara. E Deus entende perfeitamente esse tipo de oração poderosa. A Bíblia mostra que Deus não rejeita clamores assim. Do fundo do abismo clamei a ti, Senhor. Lamentações 3:55. Esse versículo revela algo profundo. Deus escuta até quando o pedido vem do lugar mais escuro. O fundo não bloqueia o céu. Nesse estágio, a oração não tenta mais parecer forte. Ela assume fragilidade, e essa fragilidade não afasta Deus, ela atrai. A presença de Deus se manifesta quando a alma para de fingir que está bem e assume que precisa de socorro agora. O clamor profundo também é um ato de rendição. É o momento em que o coração reconhece que não consegue sair sozinho da situação. Essa rendição não diminui ninguém, ela reposiciona. É ali que o refúgio no Senhor deixa de ser teoria e se torna abrigo real. Muitas vezes, esse clamor vem acompanhado de lágrimas que a própria pessoa não entende. Mas Deus entende. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. O choro não é sinal de fraqueza espiritual, é linguagem da alma cansada. O clamor não precisa ser longo. Às vezes, ele se resume a uma frase curta repetida ao longo do dia: Senhor, me ajuda. Essa simplicidade carrega fé inabalável, porque nasce da verdade, não da performance.
Quando a oração vira clamor, algo se rompe no mundo espiritual. Não porque a pessoa gritou mais alto, mas porque foi mais sincera. Deus responde à verdade do coração, não à forma da oração. A cura espiritual começa nesse ponto de honestidade total. Esse tipo de clamor também limpa o interior. Ele tira o excesso de controle, de orgulho, de tentativa de resolver tudo sozinho. A alma se esvazia para ser preenchida novamente pela paz interior que vem de Deus. Muita gente clama carregando peso emocional e financeiro ao mesmo tempo. Medo, culpa, dívidas, insegurança. Deus não separa essas áreas. Ele trata o coração como um todo. A cura financeira começa quando o coração para de viver em estado constante de pânico. Quando o clamor é real, Deus começa a agir no invisível. A pessoa pode não perceber ainda, mas algo já se moveu. O livramento começa a ser preparado antes de qualquer mudança visível. Deus nunca ignora um clamor sincero. Esse clamor também fortalece a fé, não porque resolve tudo na hora, mas porque cria intimidade. A pessoa passa a conhecer Deus não apenas como conceito, mas como socorro presente. Isso gera fortalecimento espiritual profundo. Há um momento em que o clamor se transforma em silêncio confiante. A alma para de gritar porque sente que foi ouvida. Mesmo sem resposta imediata, algo se acalma por dentro. Esse silêncio já é sinal de que Deus se inclinou. O Salmo diz que o Senhor se inclina para ouvir o clamor do justo. Ele não apenas escuta de longe, ele se aproxima. Quando Deus se inclina, o poço deixa de ser fim e começa a se tornar ponto de virada. Se você está vivendo esse clamor agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas espiritual. Escreva nos comentários: eu clamei. Não é só uma frase, é um marco espiritual. É uma forma de declarar que você não ficou em silêncio diante da dor e, ao mesmo tempo, pode levantar alguém que está lutando escondido. E quando esse clamor é ouvido, algo começa a mudar antes mesmo da resposta aparecer. Deus começa a agir onde os olhos ainda não alcançam. Antes de qualquer mudança visível, Deus começa a agir no invisível. Mesmo quando nada parece diferente por fora, algo já está sendo organizado por dentro. A mente começa a desacelerar, o coração passa a respirar melhor e a alma recebe um tipo de sustento que não depende das circunstâncias. Muitas vezes, a pessoa pensa que Deus ainda não respondeu porque não vê sinais externos. Mas o céu não trabalha apenas com evidências imediatas. Deus começa ajustando o interior para que a mudança externa não destrua o coração depois. Esse cuidado é sinal de amor, não de atraso. O Salmo declara: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Essa inclinação revela algo profundo. Deus não fica distante, observando. Ele se aproxima, desce ao nível da dor e começa a agir de perto. Enquanto a pessoa ainda se sente no fundo do poço, Deus já está fortalecendo áreas internas que estavam frágeis. Ele reorganiza pensamentos, limpa emoções confusas e prepara a resistência espiritual. O fortalecimento espiritual acontece antes da libertação completa. Essa ação invisível também protege a alma de recaídas. Deus não apenas tira alguém da dor, Ele prepara o coração para não voltar ao mesmo lugar. A proteção divina se manifesta como discernimento, não apenas como livramento imediato. O coração pode não perceber, mas o Espírito Santo começa a trabalhar nos bastidores. Ele consola, orienta e corrige com suavidade. A presença de Deus se torna mais constante, mesmo sem grandes manifestações externas. Nesse período, é comum sentir pequenas mudanças internas. Um pensamento mais calmo, uma noite de sono melhor, uma reação menos impulsiva. Essas não são coincidências, são sinais de que Deus já começou a agir onde ninguém vê.
A fé inabalável se fortalece exatamente aqui. Não porque tudo está resolvido, mas porque algo foi alinhado por dentro. A pessoa começa a confiar não no resultado imediato, mas no cuidado contínuo de Deus. Deus trabalha no invisível porque Ele vê além do momento. Ele sabe o que precisa ser curado antes que a resposta chegue. A cura espiritual acontece em camadas, não em explosões. Cada camada tratada evita novas feridas no futuro. Muitas vezes, enquanto Deus age no invisível, o coração ainda luta contra a impaciência. Mas a espera agora não é vazia. Ela se torna um lugar de preparo. O refúgio no Senhor passa a ser habitado, não apenas visitado. Essa ação invisível também alcança áreas práticas da vida. Decisões começam a ser pensadas com mais calma. Escolhas passam a ser avaliadas com mais sabedoria. A sabedoria financeira, emocional e espiritual começa a se formar nesse silêncio. A promessa de Deus não está parada. Ela está em processo. Deus não ignora o clamor. Ele responde no tempo certo, da forma certa, para que a resposta traga vida e não apenas alívio temporário. Mesmo sem perceber, bênçãos do Senhor começam a ser liberadas em pequenas doses. Uma conversa que ajuda, uma oportunidade que surge, uma força inesperada para continuar. Tudo isso faz parte da ação invisível. O livramento não começa quando a situação muda, começa quando o coração é sustentado para atravessar. Deus se inclina antes que a pessoa consiga ver. Ele age antes que a alma entenda. E quando essa ação invisível cumpre seu papel, chega o momento em que Deus não apenas sustenta, Ele puxa para fora. O poço deixa de segurar, e o resgate começa a tocar onde ninguém mais alcança. Chega um momento em que Deus não apenas visita o fundo do poço, Ele estende a mão e puxa para fora. Esse resgate não acontece com barulho, mas com autoridade. Não é empurrão. É cuidado firme. A alma sente quando algo muda, mesmo antes de conseguir explicar. O poço pode ter muitas formas. Às vezes é emocional, às vezes mental, às vezes espiritual. Há poços feitos de medo, de culpa, de vergonha, de pensamentos repetitivos. E há poços silenciosos que ninguém percebe por fora. Mas Deus vê todos eles. O Salmo declara: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Salmo 42. Isso mostra que Deus não apenas observa a situação, Ele intervém. Ele sabe que a lama prende, cansa e faz escorregar. Por isso, o resgate vem com firmeza. Quando Deus puxa alguém do poço, Ele não faz isso para expor. Ele faz para restaurar. O resgate de Deus não humilha, não ridiculariza, não joga o passado no rosto. Ele levanta com dignidade e devolve fôlego à alma cansada. Muitas vezes, a pessoa ainda se sente suja por dentro, mesmo depois do resgate começar. Mas Deus não se incomoda com a sujeira do caminho. Ele se preocupa em firmar os pés, não em apontar falhas. A presença de Deus limpa enquanto sustenta. Esse resgate também acontece de dentro para fora. Deus arranca a sensação de condenação que se instalou na mente. Pensamentos de inutilidade, fracasso e culpa começam a perder força. A cura espiritual começa a substituir a vergonha pela identidade. O livramento não é apenas sair do lugar difícil, é sair da mentalidade que mantinha a alma presa. Deus trabalha para que o coração não volte ao mesmo padrão. Isso é proteção divina em ação, mesmo quando não parece. Há uma força nova que começa a surgir nesse momento. Não é euforia, é estabilidade. A pessoa já não afunda tão fácil. Mesmo quando tropeça, não volta ao fundo. O resgate muda a forma como a alma reage às quedas. Deus não resgata pela metade. Ele cuida das feridas causadas pelo tempo dentro do poço. Medos, inseguranças e desconfianças são tratados com paciência. O fortalecimento espiritual acontece enquanto a alma reaprende a confiar.
esse processo também alcança áreas práticas da vida. Decisões começam a ser tomadas com mais clareza. Relações são reavaliadas, há uma sabedoria nova surgindo, inclusive para lidar com dinheiro, escolhas e futuro. Deus organiza o caminho enquanto firma os pés. A promessa de Deus não termina no resgate, ela continua na restauração. O poço não define mais a identidade. Ele passa a ser parte da história, não o destino final. Deus transforma lugares de dor em marcos de livramento. Quando o resgate acontece, algo muda na respiração espiritual. A oração deixa de ser apenas clamor e começa a carregar gratidão silenciosa. A paz interior não depende mais tanto das circunstâncias externas. Mesmo assim, Deus não apressa. Ele sabe que quem saiu do poço precisa de tempo para se firmar. Por isso, ele conduz com cuidado, não com pressa. Cada passo agora tem mais segurança. As bênçãos do Senhor começam a se manifestar de forma mais consistente, não como explosão, mas como constância. O coração aprende que estabilidade também é bênção. O resgate de Deus não termina no levantar. Ele continua no tratamento das marcas que ficaram, porque sair do poço é só o começo. Ainda há feridas que precisam ser tocadas com cuidado e amor. E é exatamente aí que Deus começa a tratar aquilo que o poço feriu por dentro, restaurando emoções, pensamentos e confiança, passo a passo. Quando o resgate começa, Deus não ignora as marcas que ficaram. O poço deixa feridas invisíveis, medo que reaparece sem aviso, culpa que pesa em silêncio, pensamentos que voltam como ondas. Deus conhece cada uma dessas marcas e não passa por cima delas. Ele trata com cuidado contínuo. A cura emocional não acontece como um estalo, ela acontece como processo. Deus toca áreas sensíveis com delicadeza, respeitando o tempo da alma. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esse sustento é diário, não instantâneo. Muitas feridas emocionais surgiram porque a alma precisou ser forte por tempo demais. Agora, Deus ensina a descansar. Descansar não é desistir, é confiar. A presença de Deus se manifesta quando a alma para de se defender e começa a se permitir ser cuidada. Há sentimentos que parecem contraditórios nesse momento. Gratidão por ter sido tirado do poço, mas medo de cair de novo. Deus entende esse conflito. Ele não reprova a insegurança, ele a cura. A proteção divina também é emocional. A cura espiritual começa quando o coração aprende a falar a verdade sem medo. Dizer, isso ainda dói, isso ainda me assusta. Deus não se ofende com a honestidade. Pelo contrário, ele responde a ela. A oração poderosa nasce da verdade, não da negação. O Espírito Santo trabalha como consolador. Ele traz à memória aquilo que precisa ser tratado e traz paz para aquilo que não precisa mais ser revivido. Aos poucos, a mente deixa de girar em ciclos e começa a encontrar descanso. Algumas dores vêm de palavras recebidas no passado, outras de decisões tomadas em momentos de desespero. Deus não revisita essas dores para acusar, mas para curar. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147:3. Nesse processo, a paz interior começa a surgir em pequenos momentos. Não o tempo todo, não de forma perfeita, mas suficiente para mostrar que Deus está agindo. Esses momentos são sinais de que a alma está sendo restaurada. A cura emocional também ensina limites. Deus começa a mostrar o que precisa ser evitado, o que drena a energia e o que adoece. Isso não é isolamento, é sabedoria espiritual. O refúgio no Senhor também envolve escolhas saudáveis. Há dias em que a cura parece lenta, mas Deus não abandona processos que Ele mesmo iniciou. A promessa de Deus permanece firme, mesmo quando a emoção oscila.
A fé inabalável não é ausência de dor, é confiança em meio a ela. Esse cuidado emocional alcança até a forma de pensar sobre o futuro. O medo começa a perder espaço. A esperança volta a respirar. A mente deixa de antecipar tragédias e começa a considerar possibilidades de vida. Muitas vezes, a cura emocional abre espaço para outras curas. A ansiedade diminui, o sono melhora, a clareza aumenta. Deus trata o ser humano como um todo, não em partes separadas. Enquanto Deus cura, Ele também ensina a alma a se apoiar na palavra. Versículos simples passam a ser usados como âncoras diárias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Essas declarações fortalecem o interior. A cura não apaga o passado, mas muda o peso dele. O que antes paralisava agora, ensina. O que antes feriu agora, gera discernimento. Deus transforma dor em maturidade espiritual. As bênçãos do Senhor começam a se manifestar como estabilidade emocional. Menos altos e baixos, menos reações impulsivas. O coração vai se firmando, aprendendo a confiar de novo. E quando a alma começa a se sentir mais segura por dentro, Deus faz algo essencial. Ele não apenas cura, ele reposiciona. Os pés começam a buscar firmeza e o caminho começa a ganhar direção. Depois que Deus cura, Ele direciona. Não é apenas sobre se sentir melhor, é sobre caminhar diferente. A alma que foi restaurada começa a perceber que não pode seguir exatamente pelos mesmos caminhos de antes. Algo dentro pede firmeza, estabilidade e segurança. A Bíblia diz: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Salmo 42. A rocha representa aquilo que não afunda, não cede, não engana. Deus não apenas tira da lama, Ele coloca em um lugar onde o chão não some debaixo dos pés. Essa mudança de direção não acontece com pressa. Deus não empurra, Ele conduz. Cada passo é firmado para evitar recaídas emocionais e espirituais. A proteção divina agora se manifesta como discernimento para dizer não ao que antes parecia normal. A rocha também simboliza a identidade restaurada. Quando os pés estão firmados, o coração não se move por qualquer emoção. A fé inabalável começa a governar decisões e não mais o medo ou a ansiedade. O caminho passa a ser guiado pela presença de Deus. Nesse novo posicionamento, escolhas começam a mudar. Conversas são filtradas, ambientes são evitados, hábitos são ajustados, não por religiosidade, mas por sobrevivência espiritual. Deus ensina a alma a se proteger sem se fechar. A mudança de direção alcança áreas práticas da vida. Decisões financeiras passam a ser tomadas com mais calma. A sabedoria financeira cresce quando o coração não está mais desesperado. A mentalidade próspera nasce da estabilidade interior, não da urgência. Deus firma os passos para que a pessoa não volte a andar em círculos. O passado deixa de ditar o ritmo do presente. O coração começa a perceber que avançar com segurança é melhor do que correr por ansiedade. Nesse estágio, a paz interior se torna um termômetro. Quando algo rouba essa paz, é sinal de alerta. Deus usa a paz como guia, não apenas como recompensa. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Filipenses 4:7. A promessa de Deus não é apenas tirar da dor, mas conduzir em segurança. Ele não entrega direção sem antes fortalecer o interior. Por isso, os passos agora são firmes, mesmo que ainda sejam pequenos. Há uma consciência nova surgindo. A alma aprende que nem todo convite precisa ser aceito, nem toda oportunidade precisa ser agarrada. Deus ensina a esperar, a discernir e a escolher com maturidade espiritual. A rocha também representa Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
1 Coríntios 3:11. Quando os passos são firmados nele, o caminho ganha sentido. Essa mudança de direção não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. O coração não entra mais em pânico com facilidade. O fortalecimento espiritual sustenta mesmo quando surgem novos obstáculos. As bênçãos do Senhor começam a se manifestar como constância. Menos altos e baixos, menos decisões impulsivas. A vida ganha ritmo saudável e o coração aprende a caminhar com equilíbrio. Deus firma os passos para preparar o próximo nível da jornada. Ele não quer apenas estabilidade, quer avanço com segurança. Por isso, cada passo agora é intencional, guiado e protegido. E quando os passos estão firmes, algo começa a acontecer por dentro. A esperança deixa de ser apenas sentimento e passa a gerar movimento, coragem e pequenas ações diárias. Existe um momento em que a esperança deixa de ser apenas sentimento e começa a gerar ação. Não é pressa, é vida voltando a circular. A fé não empurra, ela convida. E quando a esperança se torna ativa, o coração começa a se mover mesmo sem ter todas as respostas. A esperança bíblica não ignora a dor, mas se recusa a morar nela. Ela olha para frente sem negar o que ficou para trás. É por isso que a palavra diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Não é euforia, é sustentação diária que levanta o coração. Quando a esperança se ativa, pequenas decisões ganham valor. Levantar da cama com intenção, respirar fundo antes de reagir, escolher orar mais uma vez. Esses movimentos simples carregam uma oração poderosa disfarçada de atitude cotidiana. A fé inabalável começa a se manifestar em escolhas práticas. A pessoa decide cuidar da mente, proteger o coração e manter constância. A presença de Deus passa a ser buscada não só no aperto, mas no caminho. Isso gera fortalecimento espiritual real. A esperança ativa também reorganiza o futuro. O medo começa a perder autoridade e a confiança ganha espaço. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Jeremias 29:11. Essa promessa sustenta decisões quando a visão ainda é limitada. Nesse estágio, a paz interior vira combustível. Ela não elimina desafios, mas dá direção. Quando o coração sente paz ao dar um passo, mesmo pequeno, é sinal de alinhamento espiritual. Deus guia pelo descanso, não pela pressão. A esperança ativa também alcança a área financeira. O coração começa a agir com mais sabedoria, sem impulsividade. A mentalidade próspera se fortalece quando a pessoa aprende a não decidir por medo. Deus ensina a confiar e a agir com equilíbrio. Pequenas práticas ajudam muito aqui. Separar um tempo curto diário para oração, declarar um salmo antes de começar o dia, escrever decisões que precisam ser feitas com calma. Esses hábitos constroem estabilidade e liberdade financeira e emocional. A palavra diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Esperar aqui não é ficar parado. É caminhar com expectativa saudável, sabendo que Deus está conduzindo mesmo quando o cenário ainda está incompleto. Quando a esperança se torna ativa, a pessoa para de se definir pela dor passada. O passado vira referência, não prisão. A promessa de Deus começa a moldar a identidade de quem caminha com Ele. Essa esperança também inspira outros. Pessoas ao redor percebem quando alguém volta a caminhar com dignidade espiritual. O testemunho não precisa ser falado, ele é vivido. As bênçãos do Senhor se manifestam como influência silenciosa. Mesmo que o ritmo ainda seja lento, o movimento já existe. E movimento é sinal de vida. Deus prefere passos pequenos, com constância, do que grandes decisões por ansiedade. A esperança ativa ensina a confiar no processo. Nem tudo precisa ser resolvido hoje.
O importante é não desistir. O livramento continua em construção enquanto o coração permanece alinhado. Se essa esperança está começando a se mover dentro de você, eu quero te convidar a fazer algo simples e significativo agora. Escreve nos comentários: eu continuo caminhando. Essa declaração não é só para você. Ela pode fortalecer alguém que está quase parando. E quando a esperança começa a caminhar, algo ainda maior acontece. A fé deixa de ser individual e passa a impactar outras vidas ao redor. Existe algo poderoso que acontece quando a fé é vivida no vale. Ela deixa de ser apenas pessoal e passa a alcançar outros. Mesmo sem perceber, a forma como você permanece de pé em meio à dor comunica esperança. A fé que resiste no silêncio fala mais alto do que muitos discursos. A Bíblia diz que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 43. Isso revela que a jornada de alguém nunca termina apenas nele. Deus transforma resistência em testemunho e permanência em farol. O vale não é palco de derrota, é lugar de influência espiritual. Quando a fé continua viva mesmo em meio à fragilidade, ela encoraja quem está olhando de longe. Pessoas que estão quase desistindo encontram força ao ver alguém que não abandonou Deus, mesmo sem respostas completas. A presença de Deus sustentando alguém se torna prova viva para outros. O impacto coletivo não nasce da perfeição, nasce da verdade. Ninguém se fortalece ao ver uma fé artificial, mas uma fé ferida, ainda assim firme, desperta coragem. A fé inabalável não é ausência de luta, é fidelidade em meio a ela. Muitas vezes, Deus permite que alguém atravesse o vale não apenas para curá-lo, mas para usar sua história como ponte. A dor tratada vira instrumento de cura. A oração poderosa feita no secreto alcança corações que você nunca imaginou tocar. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. José foi preservado no cárcere para sustentar muitos depois. Davi enfrentou o deserto para aprender a confiar antes de governar. Deus nunca desperdiça processos, Ele multiplica frutos. Mesmo quando você acha que está apenas sobrevivendo, Deus está formando algo maior. A paz interior que começa a surgir em você se espalha. A forma como você reage agora ensina outros a reagirem também. O impacto coletivo também se manifesta em atitudes simples. Um conselho dado com sabedoria, uma escuta paciente, uma palavra de encorajamento. Deus usa pequenas ações para liberar grandes bênçãos do Senhor sobre outras vidas. Quando a fé amadurece no vale, ela ganha autoridade espiritual. Não uma autoridade que oprime, mas que acolhe. Pessoas sentem segurança perto de quem já passou pela dor e não perdeu o coração. A promessa de Deus inclui multiplicação. Aquilo que Ele cura em você, Ele usa para curar outros. O livramento que começou pessoalmente se transforma em influência silenciosa que gera vida ao redor. Essa influência também alcança decisões práticas. Pessoas observam como você lida com conflitos, dinheiro, medo e futuro. A sabedoria financeira, emocional e espiritual que Deus constrói em você começa a inspirar escolhas mais saudáveis em quem te cerca. O vale deixa de ser apenas um lugar de passagem e se torna um espaço de aprendizado coletivo. A fé vivida ali ensina que é possível atravessar sem perder a identidade, sem abandonar Deus, sem se destruir por dentro. Deus não forma apenas indivíduos fortes, Ele forma colunas espirituais, pessoas que sustentam outros quando eles estão fracos. Esse é o impacto que nasce no vale, não no conforto. Mesmo que você não veja agora, há vidas sendo fortalecidas pela sua permanência. O que você está vivendo não termina em você. Deus está escrevendo algo maior do que você imagina. E quando esse impacto começa a ser percebido, Deus conduz o coração a um nível mais profundo ainda.
um lugar onde o controle é solto e a confiança se torna completa. Existe um ponto da jornada em que o coração percebe que segurar tudo já não funciona mais. Não é desistência, é rendição consciente. A entrega total acontece quando a alma para de discutir com Deus e começa a confiar de verdade. Não porque entende tudo, mas porque reconhece com quem está. Entregar não é cruzar os braços, é soltar o peso do controle. É admitir que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem por força própria. A presença de Deus se manifesta quando o coração deixa de lutar contra Ele e passa a repousar nele. Muita gente confunde entrega com passividade, mas são coisas diferentes. A entrega tira o peso da ansiedade, não a responsabilidade da caminhada. O coração continua andando, mas agora guiado pela paz interior, não pelo medo. A Bíblia orienta: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Esse cuidado não é teórico. Ele se manifesta quando a alma decide confiar mesmo sem garantias visíveis. Soltar o controle dói, porque o controle dava sensação de segurança. Mas essa segurança era frágil. Deus oferece uma segurança mais profunda, baseada na fidelidade dele, não na capacidade humana. A fé inabalável cresce quando o controle cai. A entrega também reorganiza a mente. Pensamentos repetitivos começam a perder força. A oração poderosa passa a ser menos pedido e mais descanso. O coração aprende a dizer: Pai, eu confio, mesmo tremendo por dentro. Esse processo revela o quanto o coração ainda tenta prever tudo. Deus vai, aos poucos, ensinando a viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Não é limitação, é proteção divina contra a sobrecarga. A entrega total também toca áreas práticas da vida, decisões financeiras, relacionamentos, futuro. Quando o coração solta o controle, a sabedoria financeira começa a substituir a pressa. A mentalidade próspera nasce da confiança, não do desespero. Deus cuida melhor daquilo que é entregue do que daquilo que é defendido com medo. Quando algo é colocado nas mãos do Senhor, Ele trata com zelo, mesmo que o processo não seja imediato. A paz interior cresce à medida que a alma para de tentar antecipar cenários. O futuro deixa de ser ameaça constante e passa a ser território de confiança. A promessa de Deus se torna âncora, não teoria distante. Entregar também significa aceitar limites. Aceitar que hoje talvez não dê para resolver tudo. E isso não diminui ninguém. Pelo contrário, preserva a saúde emocional e fortalece o espírito. O Espírito Santo atua fortemente nesse estágio. Ele consola, orienta e lembra que Deus não abandona processos entregues. A cura espiritual se aprofunda quando a alma descansa no cuidado divino. A entrega total não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. O coração deixa de reagir com desespero e começa a responder com discernimento. O refúgio no Senhor se torna morada, não apenas abrigo temporário. As bênçãos do Senhor passam a ser percebidas em coisas simples: noites mais tranquilas, decisões mais claras, reações mais brandas. Isso é sinal de que o cuidado está sendo recebido. Quando o controle cai, o cuidado sobe. Deus assume o que o coração não consegue mais carregar, e essa entrega prepara o caminho para algo novo nascer dentro da alma. E quando o coração aprende a soltar, Deus começa a colocar algo diferente no lugar. Palavras novas, fé renovada e uma canção que nasce mesmo em meio ao processo. Depois da entrega, algo começa a mudar na forma de falar. As palavras deixam de sair do medo e passam a nascer da confiança. Não porque tudo está resolvido, mas porque o coração decidiu se alinhar à verdade de Deus acima das circunstâncias. A boca começa a acompanhar o que a fé está construindo por dentro.
A Bíblia diz que Deus coloca um cântico novo na boca daqueles que confiam nele. Salmo 43. Esse cântico não depende do cenário estar perfeito. Ele nasce no meio do processo, quando a alma aprende a declarar vida, mesmo em terreno ainda instável. Declarações de fé não são frases mágicas, elas são escolhas conscientes. É decidir dizer: o Senhor é meu socorro, quando o medo tenta dominar. É declarar: eu não vou desistir, quando o cansaço aperta. Essas palavras alinham o coração com a promessa de Deus. Quando a boca declara, a mente se ajusta. Pensamentos começam a obedecer à verdade falada. A paz interior cresce quando a palavra certa é liberada no momento certo. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Não é exagero espiritual, é princípio. Essas declarações também fortalecem a fé inabalável. Não porque negam a dor, mas porque escolhem não ser governadas por ela. A dor é reconhecida, mas não assume o controle. A presença de Deus passa a ser proclamada, mesmo quando ainda é sentida de forma silenciosa. Há declarações simples que fazem grande diferença no dia a dia. Frases como: Deus está comigo agora. O Senhor me sustenta. Minha mente será guardada. Essas palavras funcionam como âncoras espirituais em momentos de instabilidade. A oração poderosa, nesse estágio, se mistura com declarações. Não é só pedir, é afirmar confiança. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei. Salmo 23, 4. Essas verdades fortalecem o espírito, enquanto o caminho continua sendo trilhado. Declarar fé também muda o ambiente interno. O coração se torna menos reativo, mais firme. O fortalecimento espiritual se manifesta quando a pessoa aprende a falar com autoridade espiritual, não com desespero. Essas palavras começam a impactar até áreas práticas da vida. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. A sabedoria financeira cresce quando o medo deixa de ditar escolhas. A mentalidade próspera se desenvolve quando a confiança substitui a ansiedade. A promessa de Deus começa a ser lembrada com mais frequência. Versículos antes esquecidos voltam à memória no momento certo. O Espírito Santo traz à lembrança aquilo que sustenta e orienta. Isso não é acaso, é cuidado divino. Declarar fé não significa ignorar o processo, significa caminhar com esperança ativa. O coração aprende a dizer: tudo coopera para o bem, Romanos 8, 28, mesmo sem entender todos os detalhes agora. Com o tempo, essas declarações se tornam naturais, não como repetição vazia, mas como expressão de quem confia. A boca passa a ser instrumento de vida, não de acusação contra si mesmo. As bênçãos do Senhor começam a se manifestar também em forma de constância emocional. Menos oscilações, menos autoacusação, mais firmeza. A fé vai se consolidando na rotina. Deus usa as declarações para alinhar o interior com o futuro que Ele está preparando. O que ainda não é visto começa a ser crido com mais convicção. Isso gera paz e direção. Mesmo em meio ao processo, uma nova canção começa a nascer. Não uma canção de vitória final ainda, mas de confiança contínua. Uma canção que sustenta enquanto o caminho segue. E quando a fé começa a ser falada com essa consciência, Deus conduz o coração para o próximo passo. Não apenas espiritual, mas prático, diário e aplicável à vida real. Depois de tudo o que foi vivido, sentido e orado, chega um momento importante: guardar o que Deus está fazendo por dentro. O selamento espiritual não é emoção passageira, é decisão silenciosa. É permitir que aquilo que foi tratado na oração continue moldando atitudes, pensamentos e escolhas no dia a dia. A oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua na forma como o coração reage às situações comuns.
Deus não busca apenas momentos intensos, mas constância. É aí que a presença de Deus deixa de ser experiência pontual e se torna companhia diária. O selamento acontece quando a pessoa decide não voltar aos mesmos padrões que a feriam, não por medo, mas por discernimento. A Bíblia diz: ensina-me a fazer a tua vontade, guie-me o teu bom espírito. Salmo 143:10. Essa oração simples carrega direção prática para o cotidiano. Depois da oração, pequenos passos fazem grande diferença. Separar alguns minutos diários para silêncio, ler um salmo em voz baixa, repetir uma declaração de fé ao acordar. Essas práticas não são obrigação espiritual, são manutenção da paz interior conquistada. Deus costuma guiar de forma progressiva. Ele não revela tudo de uma vez para não sobrecarregar a alma. Um passo por dia é suficiente. A fé inabalável cresce quando a pessoa respeita o ritmo do processo, sem se comparar com outros. O selamento também envolve afastamento consciente do que puxa a alma de volta para a lama. Conversas, ambientes, hábitos. Isso não é isolamento, é proteção divina. Deus ensina a alma a se preservar para continuar saudável espiritualmente. A direção prática alcança áreas emocionais e financeiras. Decidir não agir por impulso, não falar no calor da emoção, não tomar decisões importantes em momentos de ansiedade. A sabedoria financeira e emocional se fortalece quando o coração aprende a esperar. A promessa de Deus não precisa ser forçada a se cumprir. Ela se manifesta quando o coração permanece alinhado. O Senhor firmará os passos do homem que nele se agrada. Salmo 37:23. Firmar passos é mais importante do que correr. O selamento espiritual também traz responsabilidade saudável. Não no sentido de peso, mas de cuidado. Cuidar da mente, do que se consome, do que se escuta, do que se alimenta emocionalmente. Tudo isso faz parte da continuidade da cura espiritual. Quando a pessoa guarda o que recebeu, a paz interior se mantém mesmo em dias difíceis. Não porque os problemas sumiram, mas porque o coração agora reage de forma diferente. O refúgio no Senhor se torna lugar de retorno constante. Deus não espera perfeição depois da oração. Ele espera sinceridade contínua. Cair não anula o processo. Desistir, sim. Por isso, o selamento é permanecer mesmo quando houver tropeços, confiando que Ele sustenta. As bênçãos do Senhor começam a ser percebidas como estabilidade, clareza e direção. Não necessariamente grandes acontecimentos, mas uma vida mais alinhada, menos confusa, mais consciente da presença de Deus. Esse próximo passo também inclui pedir ajuda quando necessário. Deus age por meio de pessoas, conselhos e apoio. Reconhecer isso faz parte da maturidade espiritual que Ele está construindo. Guardar o que foi vivido hoje é escolher não se distrair do que Deus iniciou. É caminhar com atenção espiritual, não com pressa. O processo continua, mas agora com mais consciência e menos medo. E quando esse selamento acontece, o coração entende algo profundo. O poço ficou para trás, a rocha agora sustenta os passos. E a jornada com Deus segue, dia após dia, sendo construída com fé, constância e confiança. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, e não responde rápido. Deixa o coração responder. O que mudou dentro de você enquanto essa oração avançava? Em que ponto da sua vida você percebeu que Deus começou a tocar de forma mais profunda? O que você precisa parar de carregar sozinho a partir de hoje? Nada do que foi vivido aqui termina quando o vídeo acaba. O que Deus iniciou precisa ser aplicado no cotidiano. Talvez isso signifique mudar a forma como você ora. Talvez signifique mudar a forma como você reage.
Talvez seja a decisão de pedir ajuda, de se afastar do que te puxa para a lama, ou simplesmente de não desistir mais de você. O fundo do poço não define quem você é. Ele revelou onde Deus te encontrou. Agora, cada escolha diária pode reforçar essa cura. Uma oração curta ao acordar, uma palavra declarada em voz baixa, um passo firme, mesmo com medo. É assim que a fé deixa de ser apenas emoção e se torna caminho. Eu quero saber de você. Qual foi a parte dessa oração que mais falou com o seu coração hoje? Em que área da sua vida você sente que Deus está te chamando para confiar mais? Escreve nos comentários. Às vezes, a sua resposta é exatamente o que Deus vai usar para fortalecer outra pessoa. Se essa mensagem te ajudou, se essa jornada tem te sustentado e se você quer continuar aprendendo a caminhar com Deus, mesmo nos dias difíceis, se inscreve agora no canal Palavra da Fé e ativa as notificações. Aqui, você não caminha sozinho. Aqui, a fé é construída passo a passo com verdade, profundidade e presença de Deus. Continua firme. O poço ficou para trás. A rocha agora sustenta os seus passos.